Ontem falei de um professor que teria pedido valores monetários, para arranjar uma vaga para uma aluna. Fiquei a saber, afinal de contas, que esta é uma história que se estende desde 2012. O professor teria comido o dinheiro, entre aspas, e ele nunca mais se pronunciou. Meu caro, vamos entrar em fala. Eu não quero que o senhor perca emprego, mas resolva este problema. A ser verdade, pode lhe custar caro. Senhor professor, eu tenho o teu nome? E ao que indica, dá aulas no município da Matola. Quando dissermos o nome aí vai se lembrar bem, mas pode ser tarde. Pelo que eu lhe digo como um bom amigo, resolve o problema dessa mina. Certo? Vamos então avançar. Vamos começar com a primeira reportagem. É uma reportagem referente ao pagamento do imposto autárquico de veículos, chamado IAV. Tal como nós sabemos, o dia de ontem, 31 de março, tinha sido estabelecido como último dia para o pagamento do manifesto. E muitas recebedorias registraram enchente. Uma participação invulgar de cidadãos. O que levou com que, entendendo a situação, o município optasse por prorrogar o prazo. Vamos à reportagem já a seguir e nós voltamos a comentar sobre este assunto. Já feito, meu caro, a reportagem já agora na tela. Dezenas de automobilistas que viam o pesadelo de pagamento de multas por falta de manifesto cada vez mais perto. Na verdade, restavam menos de 24 horas para evitar a ação da Polícia Municipal, porque deixaram tudo para a última hora e, para evitar o pior, estes cidadãos passaram 7 horas à espera de serem atendidos devido à enchente. Sim, já fiz o pagamento e agora falta o outro pagar a taxa do radiodifusão. Como é que está a ser? É complicado, é uma enchente, mas já está melhor agora. Está melhor. Isso. Seguramente vai pagar hoje. Sim. Está tudo resolvido. Valeu a pena ficar na vista, mas olha, já está tudo. Obrigado. Que horas chegou? Sensivelmente por volta das 10. 10 e meia. E agora que são quase 17 horas. Hoje só agora é que já estamos despachados. Eu já estou aqui na vista, já estou cansado. Cansado? Que horas chegou aqui? Às 10. Sim. E só agora dá ser atendido? Só agora. E a enchente, problemas de sistema, essas coisas. Esta munícipe, que diz estar aqui desde as 7 horas, viu a sua intenção de efetuar o pagamento da taxa de radiodifusão para uma das suas 2 viaturas frustrada. Eu estou aqui desde as 7h30. 7h30 não, 8 e tal. Paguei manifesto de uma viatura. Entretanto, tenho outro livrete de uma outra viatura. Dessa viatura eu só quero pagar a taxa de rádio. Dizem que não posso pagar a taxa de rádio aqui, tem que pagar onde eu paguei manifesto. Isso para mim não faz nenhum sentido. Porque para já eu tenho uma viatura, não vou especificar qual. Paguei manifesto aqui, mas a taxa de radiodifusão foi paga num outro local. Como é que isto aqui não aceitam? Entre enchente e alguns problemas de sistema informático, esta recebedoria do aterro de Camachaquén, que se viu obrigada a estender a hora de fez, conseguiu atender todos que aqui se dirigiram.
Mas atenção, fica um aviso. Quem não efetuar o pagamento do manifesto até 3 de março arrisca-se a pagar pesadas multas. Muito bem. Prorrogado o prazo até 3 de março, de abril, melhor dizendo, de abril, é 3 de abril, não de março. Quem não pagar até lá meus carros, ficou. Quem não pagar até lá, o município entendeu que devia haver alguma coisa que não andou bem para os cidadãos não conseguirem pagar o manifesto. Nós estamos a falar do manifesto, mas eu preciso falar também da taxa de rádio de usão. Alguma coisa devia não ter andado bem, entendeu o município? Olhando para enchentes que se registraram nas várias recebedorias do município de Maputo. Por isso mesmo estendeu o prazo até 3 do mês de abril corrente. E daqui a quantos dias? Hoje é dia 1. É verdade, hoje paga-se. Não é mentira, não. Hoje paga-se. Né? Paga-se hoje, paga-se amanhã, até sexta-feira. E sexta-feira é o ponto final. Ponto final. E é sexta santa, o que significa que o período da tarde pode não permitir muito por causa da tolerância. Bem reparado, né, mozinho? Bem reparado. Automático. Pensa rápido. Muito bem, é positivo. Vamos voltar a comentar sobre este assunto, não é? Para já vamos a esta reportagem que fala de corte de energia que prejudica o curso noturno. Isto está a acontecer na Beira. A reportagem já a seguir com Jorge Badalhão, Jafet, na tela. Os constantes de energia elétrica na cidade da Beira estão a contribuir negativamente no processo do ensino e aprendizagem. De fato, isso está a nos causar alguma situação negativa, uma vez que os nossos programas de ensino vão ficando comprometidos e também, mesmo a área administrativa, alguns processos que deviam ter o seu passo normal começam a ter algumas dificuldades para a sua elaboração. Luciano Assamo, diretor da Escola Secundária Seção Mutemba, afirmou que este problema, para além de afetar o aprendizado dos estudantes do curso noturno, abrange também os de período diurno, criando assim grandes constrangimentos no cumprimento dos planos temáticos. Para o curso diurno, numa situação em que, por exemplo, temos de dar aulas de informática, isso cria-nos um certo constrangimento, né? Além das nossas atividades normais, estamos a meio da atividade e sofremos um corte, a consequência imediata é parar. Por sua vez, alunos dizem serem obrigados a não assistir às aulas de informática e, por vezes, a usarem candeeiros, como é o caso dos estudantes do curso noturno, devido a estes cortes. Os cortes de energia têm, dado muitos problemas para as aulas, porque vamos à biblioteca, queremos tirar algumas cópias e não temos como tirar. Tiveram que comprar candeeiros por falta de energia, às vezes à noite vai embora a energia e eles não têm como poder ver, poder interagir com os professores nas aulas. Ultimamente não têm tido aulas de informática, né, por causa da falta de energia. Os diretores das escolas e os alunos mostram-se preocupados com esta problemática e apelam à Eletricidade de Moçambique a resolver esta situação o mais rápido possível. Olha, este problema de energia é sério e enquanto passava a reportagem eu me lembrava, eu puxando pela cabeça, e eu me lembrei que ontem exibimos uma reportagem dando conta de um incêndio que deflagrou num armazém na cidade da Beira e que o material que estava... O incêndio consumiu quase tudo, tal como acabou dizendo mesmo o porta-voz dos bombeiros do Serviço Nacional de Salvação Pública. Acabou dizendo que o incêndio consumiu tudo. E o que se sabe é que lá
boa parte, se não todo o equipamento que estava lá, era da Eletricidade de Moçambique. E se disse em bom tom que era equipamento que estava previsto para resolver a problemática de cortes sistemáticos da corrente elétrica na cidade da Beira, e que isto acabaria ajudando também a província de Manica. O que acontece é que fala-se de problemática da corrente elétrica e existe que a Eletricidade de Moçambique resolva o problema, mas tendo em conta que já havia requisitado material para resolver o problema e material queimou, nós não sabemos, sinceramente, quando é que se poderá resolver o problema. E aqui não é tempo agora de se procurar culpados, realmente é tempo de se procurar resolver um problema que está a prejudicar os estudantes, sobretudo do curso noturno ali na Beira, tal como nós podemos acompanhar na reportagem que há pouco tempo passou. É importante então que se arranje vias alternativas, se não se pode resolver de forma continuada, de forma concreta e cabal este problema, que se arranje formas alternativas, pelo menos de minimizar o problema, para que estes estudantes noturnos não fiquem prejudicados. Vamos à próxima reportagem e é melhor anotarem que nós vamos voltar a falar sobre estes assuntos. A próxima reportagem fala de corte de energia, fala de exames multimédia que apanham os alunos de surpresa. Isso na Beira. A reportagem é trazida, creio, por Jorge Batalhão. A reportagem na tela. Nas escolas de condução, alguns alunos dizem não estarem capacitados para a realização das avaliações teóricas eletrónicas, razão pela qual não aderem com muita fluência aos exames multimédia com receio de reprovar. Um dos problemas dos alunos é que o tipo das avaliações que eles estão a meter, que puseram para as escolas, os alunos já não estão a conseguir, porque estão a tirar algumas matérias que os alunos não tiveram aproveitamento pedagógico da escola, e por isso que está havendo muitas reprovações lá na Inater. Com este processo de computador, nós dizemos que tem muitos alunos que não conhecem o que é o computador. Entretanto, outros dizem que o novo sistema é mais acessível e reduz o risco de acidentes de viação. Questões de reprovações, isso tem a ver com a questão de capacidade de cada um e mesmo também a questão de revisão. Portanto, a escola muito mais, ela fornece os computadores para que os alunos possam usufruir muito mais do que atividades que eles possam praticar. Portanto, eles levam muito mais tempo de estar nas casas, atendendo que deixam de rever os certos que estes na escola. Mas o principal problema é deles mesmo não aderir-se à escola. Ouvida pela nossa reportagem, a direção de uma das escolas de condução disse que tem vindo a sensibilizar e treinar os alunos de modo a não ter dificuldades na realização dos exames. Muito bem, é outro assunto este que nós vamos aqui trazer a debate. Para já vamos avançar ao encontro de mais uma reportagem. Desta feita fala do Val do Zambeze, que discute visão de 30 anos. A reportagem já a seguir na tela com o nosso colega Nelson Carvalho. O Ministério da Economia e Finanças e o Ministério de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural iniciaram hoje no distrito de Qué, em Sofala, uma audiência pública com vista a colher sensibilidade sobre o desenvolvimento do Vale do Zambeze nos próximos 30 anos. A auscultação vem no âmbito de um estudo da avaliação estratégica do Vale do Zambeze, do Plano Especial de Ordenamento Territorial e do Plano Multissetorial de Modelo Digital. O primeiro resultado é o estudo poder integrar os comentários, as observações e as questões que aqui foram colocadas para, portanto, melhorar o estudo, para que o mesmo reflita cada vez mais as principais preocupações da população e de todos os intervenientes aqui nesta região do Vale do Zambeze. O estudo pretende fornecer às regiões do Vale do Zambeze uma visão estratégica sobre os impactos ambientais, ordenamento territorial e o plano multissetorial. Durante a apresentação,
creio que notaram que houve ênfase em 8 setores, tanto agricultura, floresta, pescas, mineração, etc. Então, a avaliação ambiental estratégica é ver como é que cada um destes planos, sobrepostos com os outros, que impactos é que isto depois pode resultar. Então, o estudo vai fornecer algumas recomendações sobre como é que nós podemos mitigar os eventuais impactos ao ambiente. O mesmo se pode dizer em relação ao plano multissetorial, que é um plano que, portanto, integra vários outros planos. Então, como é que todos eles podem, de uma forma conjunta e harmonizada, esta é que é a palavra-chave, a harmonização, podem depois orientar o processo de desenvolvimento no Vale do Zambeze. É o objetivo dos organizadores que o plano de desenvolvimento do Vale do Zambeze decorra sem sobressaltos. Porque o que nós queremos é que o processo de desenvolvimento do Vale do Zambeze decorra com o menor, o menor nível possível de conflitos entre diferentes estratégias de desenvolvimento desta região e também decorra com o menor impacto ambiental negativo possível. Portanto, este aqui é o objetivo último deste plano. Nesta reunião da auscultação pública participam diferentes quadros dos ministérios em referência, os administradores dos distritos de Xemba, Caia, Marromeu pela província de Sofala e Murumbala, Xinde e Mopeia pela província de Zambésia, para além de outros convidados. Vamos agora à auscultação pública sobre visão da Vale do Zambeze. E eu quero chamar a atenção, daqui a pouco vamos trazer então o extrato do Conselho de Ministros que tem a ver com os salários mínimos. Daqui a pouco. Mas para já vamos a esta auscultação pública sobre visão da Vale do Zambeze. A reportagem já a seguir na tela. Baseando-se nesta iniciativa Visão há 30 anos para o Vale do Zambeze, alguns participantes apresentaram aquelas que são suas ideias e visões para o desenvolvimento da zona banhada pelo Zambeze. Que olhando os 30 anos e tendo este estudo para o Vale, que é uma área que tem sido propensa não só à calamidade e que também está sendo alvo de grandes investimentos, exatamente como já havia citado, há esta necessidade de prever esta expansão habitacional. Isto porque futuramente estas comunidades já terão um espaço em zonas aptas para habitação, onde possam desenvolver as várias atividades e a construção de equipamentos sociais, casos de escolas, hospitais, com garantia, e isto fazendo articulação com a posse de terra. O outro grande sonho é pensarmos é mais uma barragem para o controle das águas do rio Zambeze, porque de uma forma cíclica ou anualmente sofremos com as inundações, perdemos culturas. É verdade que houve um grande esforço na transferência das pessoas das zonas baixas para as zonas altas ou as chamadas zonas seguras. Atualmente as perdas de vida humanas quase que não se registram, mas perdemos culturas. O outro grande sonho que eu gostaria de ver realizado é o estabelecimento da rede comercial, mas uma rede robusta, porque a rede comercial, ela estabelecida, iria resolver um grande problema que nós temos, por exemplo, na agricultura. Isso é bom. Mas um sonho que gostaria de ver realizado é a eletrificação do Vale do Zambeze, porque acredito que com a eletrificação do Vale do Zambeze teríamos a impulsionar o aparecimento da indústria, por exemplo. As contribuições serão incorporadas no processo de desenvolvimento do Vale do Zambeze para que decorra sem conflitos e menor impacto ambiental. A auscultação, então, pública sobre visão do Vale do Zambeze para os próximos 30 anos. Muito bem. Este é um assunto do interesse do trabalhador moçambicano.
caro, salário mínimo, caro. Este é um assunto do interesse do trabalhador. Quando começa o ano, o Conselho Consultivo de Trabalho está aí, onde entram sindicatos, entra o governo, entram também os empregadores. E quando chega abril, as pessoas estão na expectativa. Né, Malô? Estão na expectativa. O chapeiro está a rir, é verdade. Um amigo, o chapeiro está a rir, é verdade. Estão na expectativa. E ontem no Conselho de Ministros já se divulgou aqueles que serão os salários a vigorar, não é? A partir deste mês. Então vamos buscar então o governo que aprova reajustes salariais. A reportagem já a seguir na sua tela. Indústria transformadora, a indústria no seu todo, que é este subsetor, com uma taxa de reajuste de 9,43%, correspondentes a um salário mínimo de 4.815 meticais. O subsetor da indústria da panificação, com uma taxa de reajuste de 8,44%, correspondente a um salário mínimo de 3.790 meticais. O setor 5, produção, distribuição de eletricidade, gás e água, com 2 subsetores. O subsetor das grandes empresas, com uma taxa de reajuste de 13,3%, correspondente a um salário mínimo de 5.402 meticais e 14 centavos. O subsetor de pequenas empresas, com uma taxa de reajuste de 8,3%, correspondendo a um salário mínimo de 4.851 meticais e 84 centavos. Setor 6, construção civil, uma taxa de reajuste de 13,50%, correspondente a um salário mínimo de 4.483 meticais e 25 centavos. O setor 7, atividades dos serviços não financeiros, com uma taxa de reajuste de 10,59% e correspondente a um salário mínimo de 4.676 meticais. O setor 8, atividades dos serviços financeiros, com 2 subsetores, o subsetor de bancos e seguradoras, uma taxa de reajuste de 7,84%, correspondente a um salário mínimo de 7.050 meticais. O subsetor de microfinanças, microseguros e outras atividades auxiliares de intermediação financeira, uma taxa de reajuste de 7,72%, correspondente a um salário mínimo de 7.800 meticais. Os novos salários mínimos passam a vigorar a partir de abril do corrente ano. Em relação aos setores da administração pública, defesa e segurança, por imperativos legais constantes da lei de sindicalização, o processo de negociação entre o Estado empregador e os respectivos organizações socioprofissionais afiliadas no sindicato irá decorrer e vem diretamente para o Conselho de Ministros, não passando pela Comissão Consultiva do Trabalho. Guilherme, então você está a olhar e diz, epa, qual é o meu salário afinal? Qual é o meu salário afinal? Para a indústria transformadora, por exemplo, fala-se de um salário mínimo de 4.000
815. Indústria panificadora, salário mínimo de 3.790. Entre outras atividades de serviços não financeiros, ronda aí por 4.676, atividades de serviços financeiros 7.084, depois microfinance. Tanto, são salários mínimos a vigorar a partir deste mês. Eu quero, na verdade, ouvir em relação ao setor da administração pública, defesa, segurança. Aí então o debate vai acontecer e não vai passar pelo Conselho Consultivo de Trabalho, irá depois da discussão ser submetido diretamente ao Conselho de Ministros. Esta é outra área e não são abrangidos por esses salários que aqui nós acabamos de ouvir. Então eu quero poder falar com Moçambique em volta desta informação útil. Em volta desta informação útil, os moçambicanos vão ligar, ou os nossos ouvintes e telespectadores vão ter a oportunidade agora de ligar e deixar ficar a vossa opinião. Falamos aqui da prorrogação do prazo de pagamento do IAF, que passou de 31 de março para 3 de abril. Falamos também de corte de energia que prejudica o curso noturno, isso na Beira. Falamos dos exames multimídia que apanham alunos de surpresa na Beira. Falamos também do Val do Zambeze, que discute visão de 3 anos. Já falamos da auscultação pública sobre a visão do Val do Zambeze, também em volta então desta visão para os próximos 30 anos. E falamos do assunto do dia, que é do interesse mesmo de todo o trabalhador. Já que o povo moçambicano é trabalhador, então trouxemos esta informação para o consumo público, justamente dos novos salários mínimos que foram aprovados pelo governo. E esta informação foi difundida então depois do Conselho de Ministros que teve lugar esta terça-feira na capital do país. 84-230-230-084-230-230-0 é o contacto da sua participação. Ligue e deixa ficar a sua opinião então em volta destes salários mínimos. O que tem a dizer então o trabalhador? Microfinanças, microseguros, entre outros. Fala-se aqui de 7.072, não, 7.800 meticais. Aqui fala-se também de atividades de serviços financeiros, 7.050 meticais. Atividade de serviços não financeiros, 4.676 meticais. Produção e distribuição de energia, gás, entre outros, 5.402 meticais e 14 centavos. Pequenas empresas, 4.881 e 84 centavos. O setor de construção civil, 4.483,25 centavos. São alguns então dos dados aqui tornados públicos pelo Conselho de Ministros, relativos então a reajustes salariais. Estamos a falar de salário mínimo a nível nacional. Muito bem, 84-230-230-084-230-230-0. É chegado o momento então do nosso estimado telespectador ligar e participar.
que tem a dizer em relação a esses reajustes salariais? O que tem a dizer o nosso telespectador? O que tem a dizer o trabalhador moçambicano? O que tem a dizer em relação então a esta iniciativa do Conselho de Ministros de anunciar, de aprovar e anunciar os reajustes salariais relativos a salários mínimos? É óbvio. Temos Frank, que fala da Matola. Muito boa tarde, Frank. Grande Frank, é trabalhador? Então, o que tem a dizer em relação aos reajustes salariais? O reajuste salarial é necessário que haja, porque o custo de vida dos moçambicanos é extremamente elevado. Por mim, até diria que se baixassem os preços dos produtos, seria viável para nós. Porque não adianta fazer seu reajuste salarial sem baixar os preços dos produtos básicos da alimentação. Bem, antes de se fazer esses reajustes, tal como deve estar a saber o nosso amigo Frank, há sempre um encontro tripartido. Portanto, o governo, os sindicatos e os empregadores. Estes salários, esses reajustes são resultantes da discussão e entendimento, depois de uma discussão, entendimento entre as partes. E se observa com certeza a questão da inflação, que resulta em algum momento no aumento de preço. Então, a tendência é dar ao trabalhador algum poder de compra. Acha que vale a pena? Vale a pena, sim, mas quando formos a ver nessa situação, para nós do setor privado talvez não vamos ser beneficiados. Do setor? Nós do setor privado não vamos ser beneficiados. Não. Isto é mesmo para o setor privado. Pois é. É mesmo para o setor privado. Mas é importante saber de uma coisa. Este é o aumento do salário mínimo. Quer dizer que não se pode pagar nesses setores aqui enrolados salários menos que esses. Sim. É isso. Realmente é isso. É tudo, mano. Mas também queria colocar uma questão que está a afligir os jovens da minha zona. Sim. Eu estou a viver na Matolagar, perto da Circular. Perto da rotunda que vai da Coca-Cola. Nós temos ali um campo de futebol que fomos, posso assim dizer, oferecido pelo general Alberto Spandi. Mas que um senhor apareceu ali a vender aquele campo de futebol. Aí? Há um senhor que apareceu ali a vender aquele campo de futebol. Então já nós temos campo ali e ele diz que o Spandi que autorizou para se vender aquele campo. É da zona? É dali da zona esse senhor. Esse senhor chama-se Lambo. Chama-se? É um senhor Lambo. Mas vocês confirmam que ele vendeu mesmo o campo? Nós estamos a ver ali certos arranjos no campo, isso no sentido da limpeza. E proibiram já para se realizar jogos ali. Ele a dizer que vai arranjar um outro sítio para nos dar para termos o nosso campo. Isso levanta uma outra questão. Como é que alguém diz que vai arranjar outro sítio para as pessoas praticarem o desporto? Porque na altura, se é que teve alguma autorização para se apoderar daquele espaço, por que em simultâneo não arranjou tal espaço preparado para que vocês tenham espaço para praticarem o desporto?
Aí que está, que nos deixa meio perplexos também, porque ele teria arranjado o sítio antes de entregar o campo. Ou porque ele não vai para lá, nesse tal espaço. Ou uma outra coisa. Porque nesse tal espaço ele ainda não mostrou. Não pode. Ele ainda não mostrou esse tal espaço. Espaço é público, não é? Sim. E o campo eu como sou novo na zona, dizem que o general Alberto Spandi é que ofereceu o campo. Já vi! Eu fico já sem entender as coisas, como é que ele já vai vender. Ele diz que vai preparar outro sítio para nós. O general ofereceu o campo e aparece alguém que se apodera e se diz proprietário do campo. Sim. É grave, é grave. É tudo, meu amigo. Muito obrigado então por ter participado. Com certeza alguém de direito está a acompanhar o programa e deve ter ouvido o seu clamor, que não é seu, é de todos os praticantes do desporto aí no seu bairro, e com certeza algo será feito em vosso benefício, tá bem? Obrigado. Nós, os jovens de lá, já não temos divertimento. É complicado. Estávamos ali os domingos, às tardes, nos campos, feriados, estávamos ali no campo a divertir. Inclusive, à tardinha, fazíamos esporte ali, corríamos um bocadinho, mas já fomos interditos, já fazíamos É complicado. Tá bem. Obrigado, então. Com certeza alguma coisa vai ser feita. 84-230-230-0, 84-230-230-0 é o contato da sua participação. Ligue para nós e deixa ficar a sua opinião. O nosso amigo que nos ligou há pouco, estávamos a conversar com ele, ele colocou a sua opinião, mostrou-se reticente em relação ao peso destes reajustes de salário mínimo, uma vez que há constantes subidas de preço dos produtos básicos da primeira necessidade. E depois colocou uma questão relacionada com o campo que está a ser usurpado, no seu entender, por um cidadão. E eles ficam sem espaço para a prática do desporto. Pode ligar também, deixar ficar a sua opinião, 84-230-230-0, 84-230-230-0 é o contato da sua participação. A Angelina está no ar, muito boa tarde. Boa tarde. Angelina, fala de onde? Angelina Bernardo, do Patrício Lumumba. Patrício, como é que acordou, Patrício? Estou mais ou menos, estou no São Damasco. Venho com essa preocupação e estou à procura do meu irmão. Ele somos nascidos com o mesmo pai, só a diferença é da mesma mãe. Ele chama-se Armando Mário Bernardo Nhavene. Separei-me com ele desde 94 até agora. Ele foi nascido no Fomento. A mãe é a Marta Mandlati, mas acho que ela já faleceu. Dizem que ela já faleceu. Sim. Tá bem. Nós decidimos dar-lhe colher de chá, não é? Porque amanhã nós temos um espaço dedicado a isso. A partir das 13 horas, pode se dirigir aqui então à televisão um pouco antes. Traga a fotografia e toda a informação possível que tenha da pessoa e da pessoa que precisa. Não tenho a fotografia, tem quantos tem de serviço, por isso que liguei. Traga então toda a informação referente à pessoa a quem procura, o contato da pessoa que está a procurar, ok? E vai estar aqui onde eu estou e vai poder falar para a pessoa que você procura ouvir e poder lhe fazer então este apelo, tá bem? Tá bom, obrigado. Nada por isso. 84-230-230-0, 84-230-230-0. Os salários mínimos começam a vigorar a partir deste mês, agora de abril, não é? A partir de abril agora. Eu quero que os trabalhadores liguem para comentar ou em volta disto, ou dos sucessivos cortes da corrente elétrica ali na Beira, ou então queira deixar ficar aqui algum apelo, quero deixar ficar aqui alguma denúncia, que nós estamos abertos para atendê-lo, para atender. 84-230-230-0. Tem alguém em linha? Boa tarde. Quem? A linha se foi.
84-230-230-0, eu já disse, é o contato da sua participação. Os salários já foram anunciados pelo governo, os trabalhadores estavam atentos e já foram anunciados os salários já aprovados pelo Conselho de Ministros e Jafet, pode fazer o favor, pai e mãe, pega a sua caneta, anote isto, porque é importante para ti. Tem alguém em linha? Muito bem. É que algumas pessoas, me parece que não acompanharam, vão ter a oportunidade mais uma vez de acompanhar. Tem alguém em linha? Muito boa tarde. A minha preocupação é a seguinte. Sim. Boa tarde. Boa tarde, o seu nome? O meu nome é Fernando Baúte. Muito bem, Sr. Fernando. Em que podemos ser úteis? Qual é a sua opinião? A minha preocupação que vem ali é por vir saber os reformados também com esse salário que aumentaram agora. Estamos abrangidos em que lugares? Não entendi a questão. É questão, é uma informação, é uma opinião? Não entendi, estava a dizer? Eu estou na parte daquela de aumento de salariário. Este ano. Então, queria saber qual é a carreira que eu tenho, porque tem aquela das finanças, tem aquela de privada, tem aquela de empresa pública. Então, eu queria saber, naquela parte de reformado, e eu estou no empresa privado. A parte que lhe interessa é a parte de? Salário. Salário, sim, mas para que setor? Privado. Para que setor? Para que setor? Setor das privado. Eu estava trabalhando no Ministério da Coisa da Informação. Sr. Fernando, o que é que faz? Qual é a sua profissão? É motorista. É motorista? Sim, é motorista. Trabalhava no Diário de Moçambique. Agora trabalhar onde? Estou a chegar aqui na Beira. Mas qual é a empresa? A empresa é Diário de Moçambique, onde estava a trabalhar. E eu estou reformado agora. Eu queria saber a parte dos reformados. É do Estado. Era funcionário público. Era agente do Estado. Então, nós dizíamos aqui, segundo a informação que nós vamos colocar daqui a pouco, dada pela própria ministra de Trabalho, Vitória Diogo, o setor da administração pública, defesa e segurança, a discussão vai ser a nível de sindicato e vai ser mandado diretamente para o Conselho de Ministros para aprovação. Não está incluído aqui. Está bem? Sim. Obrigado. Vai se anunciar aí. Outra coisa. Tá bem. Sim? Outra coisa. Sim? Eu vi a lamentar um senhor sobre o campo lá em Maputo. Um senhor de quê? Do campo de futebol. Do campo. Sim. Mas eu não entendi bem ali. Ele disse que o campo foi dado por general Spande. Sim. Agora, veio alguém dizer que aqui tem que sair, porque temos que fazer o nosso trabalho. E quando ela pergunta quem é que deu essa ordem, ele disse que não, eu fui mandado com a própria que deu você, que é o Alberto Spande, que vai tirar aquelas pessoas. Agora, eu procuro saber que ele disse que vai arranjar outro sítio para construir o campo. Agora ele ficar fazendo o trabalho dele lá onde quer
Obrigado, sim senhora. Chegou a informação, chegou a sua opinião. A continuação, uma boa tarde, obrigado por ter ligado para nós, está bem? Obrigado. Bom trabalho para si. Obrigado. E todos vamos amar. Obrigado, Sr. Fernando. Nada por isso. Pronto. Muito bem. Jafete, eu queria pedir para me colocar novamente esta reportagem que fala dos salários mínimos. É de interesse dos trabalhadores. Diz o quê? Muito bem. Jafete Teles, eu quero que papai e mamãe, trabalhador, mano, irmão, primo, preste atenção, anote, porque isto pode ter muito a ver com a sua vida no ano de 2015. Algum subiu. E isto pode fazer alguma diferença para a sua vida. A reportagem a seguir na tela. Setor 4, indústria transformadora. A indústria no seu todo, que é este subsetor, com uma taxa de reajuste de 9,43%, correspondentes a um salário mínimo de 4.815 meticais. O subsetor da indústria da panificação, com uma taxa de reajuste de 8,44%, correspondente a um salário mínimo de 3.790 meticais. O setor 5, produção, distribuição de eletricidade, gás e água, com 2 subsetores. O subsetor das grandes empresas, com uma taxa de reajuste de 13,3%, correspondente a um salário mínimo de 5.402 meticais e 14 centavos. O subsetor de pequenas empresas, com uma taxa de reajuste de 8,3%, correspondendo a um salário mínimo de 4.851 meticais e 84 centavos. Setor 6, construção civil, uma taxa de reajuste de 13,50%, correspondente a um salário mínimo de 4.483 meticais e 25 centavos. O setor 7, atividades dos serviços não financeiros, com uma taxa de reajuste de 10,59% e correspondente a um salário mínimo de 4.676 meticais. O setor 8, atividades dos serviços financeiros, com 2 subsetores, o subsetor de bancos e seguradoras, uma taxa de reajuste de 7,84%, correspondente a um salário mínimo de 7.050 meticais. O subsetor de microfinanças, microseguros e outras atividades auxiliares de intermediação financeira, uma taxa de reajuste de 7,72%, correspondente a um salário mínimo de 7.800 meticais. Os novos salários mínimos passam a vigorar a partir de abril do corrente ano. Em relação aos setores da administração pública, defesa e segurança, por imperativos legais constantes da lei de sindicalização, o processo de negociação entre o Estado empregador e os respectivos organizações socioprofissionais afiliadas no sindicato irá decorrer e vem diretamente para o Conselho de Ministros, não passando pela Comissão Consultiva do Trabalho. Muito bem, informação então dada pela Ministra de Trabalho, Vitória Diogo, momentos depois do Conselho de Ministros, que teve lugar então nesta terça-feira. Vamos nós a um breve intervalo, já voltamos a conversar convosco.